Boa noite. 2 homens foram presos em Manaus acusados de tentar dar um golpe em um funcionário da prefeitura de Eirunepé, no interior do Amazonas, com um repasse de R$300 mil em dinheiro falso. E apesar de ter feito a denúncia, a vítima também deve ser investigada. Lucélio Cabral, de 43 anos, e Sebastião Nunes, de 49, foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil esta manhã. Eles foram presos na tarde desse domingo pelo crime de estelionato. Os dois são suspeitos de repassarem R$300 mil em notas falsas para um funcionário da prefeitura do município de Eirunepé, no interior do estado, que teria caído em um golpe da dupla. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, em contrapartida, a dupla, que é de Goiás, chegou a receber R$40 mil do assessor da prefeitura de Eirunepé, que não teve o nome revelado. Apenas R$17 mil foram recuperados. O restante do dinheiro teria sido usado pelos infratores para pagar despesas de estadia na capital e depósitos em contas bancárias. Ainda de acordo com a Polícia Civil, há indícios de crime contra a administração pública e lavagem de dinheiro. E o funcionário da prefeitura de Eirunepé será investigado, mesmo informando a polícia sobre o caso. A partir do momento que ele identificou já os suspeitos no aeroporto, foram abordados pela Polícia Federal e levados ao 12º Distrito Policial. O DRCO foi acionado em razão das circunstâncias, poderia ser uma possível organização criminosa, e de lá nós percebemos que há indícios de crimes contra a administração e lavagem de dinheiro. A partir desse momento foi cumprida a prisão e foi apreendido todo o valor. Será apurado, será investigado com mais profundidade a participação de outras pessoas nesse crime. Imagens de câmeras de segurança estão ajudando a polícia a identificar o homem que matou um subtenente do Exército na Feira da Compensa, zona oeste da capital, neste domingo. O velório nesta funerária localizada na zona sul de Manaus foi reservado a amigos e colegas de farda do subtenente do Exército, Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos. O corpo do militar será levado para o Rio de Janeiro para ser sepultado pela família. O subtenente morreu após ter sido ferido a tiros. Tudo aconteceu quando o militar conversava com 2 pessoas no domingo à tarde. Essas imagens mostram o momento em que um homem chega e aborda o subtenente, que, assustado, se levanta da cadeira com as mãos estendidas e de costas para um balcão. O vídeo mostra que o suspeito, armado com um revólver, tenta tirar algo da cintura do militar, enquanto as pessoas que estavam com ele se afastam. O militar chega a encostar a mão no suspeito e, ao correr, é atingido por 3 tiros, 2 deles na cabeça. A imagem não mostra a sequência do crime, mas a vítima, mesmo ferida, tenta fugir por um corredor. O subtenente do Exército chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime, que aparece nas imagens, é procurado pela polícia. Ele teria levado a arma da vítima e um celular. O crime ocorreu na feira do bairro Compensa, na zona oeste da cidade. E a polícia apresentou na manhã de hoje um homem suspeito de matar um motorista de ônibus durante uma briga em agosto do ano passado. André Luiz Cardoso da Silva, de 31 anos, foi preso neste domingo no porto da Manaus Moderna com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça no dia 27 de setembro do ano passado. Mas ele fugiu e com isso nós passamos a funilar a investigação e no dia de ontem, domingo, a equipe teve a informação de que ele iria receber uma encomenda no porto. André é suspeito de matar o motorista de ônibus Agley Garcia Mesquita, de 39 anos, após uma discussão com a vítima. O crime ocorreu no dia 13 de agosto, na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital. Antes de praticar o homicídio, André teria discutido com a companheira e não gostou do jeito que Agley foi interferir na briga do casal. Eles bebiam juntos no dia em que tudo aconteceu. E por isso agrava mais o fato, porque nós consideramos isso como motivo fútil.
André foi indiciado por homicídio e ficará à disposição da Justiça. Mais de 64% dos domicílios no Amazonas não têm acesso à rede coletora de esgoto. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Esgoto a céu aberto, canos improvisados, água despejada sem tratamento em Igarapés de Manaus. Não precisa ir muito longe para encontrar este cenário. Cerca de 2 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço de esgoto, segundo dados divulgados pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para este especialista, Manaus possui um índice baixo de cobertura de coleta de esgoto. A cidade de Manaus possui um índice de cobertura aproximada, segundo os órgãos de informação, tipo Arsan e Trata Brasil, uma cobertura de aproximadamente 15% da cidade em relação à coleta de esgoto. E desse total coletado, apenas 25% aproximadamente que é tratado. Então é óbvio que isso traz algumas repercussões. As repercussões são vistas principalmente em época de chuva. A Lei 11.445, conhecida como a Lei do Saneamento Básico, completa 10 anos. Mas não há muito o que comemorar. A rede de esgoto de Manaus, em Manaus, ela não tem um percentual de cobertura integral, né? Quer dizer, a cidade ela tem hoje aproximadamente factíveis, né? Com possibilidade de interligação, aproximadamente 100 mil edificações em um universo que está próximo aí dos 600 mil, né? 500 a 600 mil. Então isso representa menos de 10%. Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a região norte continua a ter a menor cobertura na rede de esgoto. Os dados apontam que 64,8% dos domicílios no Amazonas não têm acesso à rede coletora de esgoto. É um serviço que o consumidor não vê diretamente, mas ele está ali. Na verdade, no esgotamento sanitário, a população ainda não percebe o usufruto, porque ela não consegue ter uma relação prazerosa com o serviço de esgotamento sanitário. Mas é importante para a população porque isso vai ser refletido nos igarapés, no cheiro da cidade, na saúde pública da cidade. Para o diretor da Manaus Ambiental, a capital do Amazonas está evoluída no termo de adesão ao sistema de esgoto. Essa pesquisa, ela leva em consideração o estado do Amazonas e a região norte, não só Manaus, né? Manaus hoje está muito mais evoluído em termos de adesão ao sistema. Hoje nós temos operado pela concessionária 20% das residências já com disponibilidade do serviço na frente da sua residência. Infelizmente, desses 20%, apenas 10% dele, menos de 50 mil famílias utilizam esse serviço, mostrando assim que o esgoto ele é um desafio contínuo, fazer com que a pessoa entenda que esse serviço ele é coletivo. O sistema de esgotamento sanitário operado atualmente possui uma extensão de 478 quilômetros de redes coletoras associadas a 60 estações de tratamento de esgoto. Desde o ano passado foi criado o plano de expansão do esgotamento sanitário. A finalidade é atingir uma universalização de 80% em Manaus. Então, só esse ano já estamos duplicando uma estação de tratamento na Timbiras, na Cidade Nova, na Zona Norte. É um investimento na ordem de 40 milhões de reais que a empresa está fazendo, vai dotar toda a Zona Norte ali da área do entorno da Cidade Nova de um sistema de coleta e tratamento de primeiro mundo. Estamos iniciando também já na área do Igarapé do 40, desde do Atilo Andreasa, do Polo Industrial, passando pelo centro da cidade, também toda uma ampliação. O objetivo é até 2020 nós termos a Bacia do 40 e a bacia que a gente chama de Timbiras, né? Atendida 100% com a coleta e o tratamento do esgoto. O desafio é grande pela frente e compreende um esforço coletivo e muito ativo para promover a consciência da utilização dos serviços de coleta na cidade. Um levantamento realizado no Instituto de Proteção da Amazônia aponta para uma grande cheia no Rio Negro este ano. Um alerta será emitido no dia 31 de março pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do Amazonas.
A subida do Rio Negro já começa a gerar preocupação sobre os impactos sociais e econômicos. Um estudo realizado por esse pesquisador aponta uma previsão de cheia para o Rio Negro. Isso porque as chuvas estão mais fortes este ano. A grande influência sobre essa situação climática está relacionada ao fenômeno Laninha, que causa o esfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Isso intensifica as circulações atmosféricas, trazendo mais chuvas para a região, e o resultado disso é uma cheia pronunciada, né, previsto para esse ano, em torno de 29,18 metros, com margem de erro de 30 centímetros para baixo e para cima. O nível do rio começa a subir a partir de outubro e finaliza no mês de junho. Em janeiro deste ano, a cota do rio chegou a aumentar mais de 20 centímetros por dia. E esse resultado nunca aconteceu antes. O que vai determinar uma grande enchente vão ser as chuvas caídas na bacia. Não é só essa chuva que cai aqui do Rio Negro, que pela extensão do rio não vai influenciar muita coisa, é na bacia. A cota do Rio Negro hoje é de 26 metros e 68 centímetros. O CPRM diz que em meados da segunda quinzena de junho, a cota pode superar 29 metros. Um alerta, já que na grande cheia de 2012, o rio atingiu a cota máxima de 29 metros e 97 centímetros. Esse alerta serve principalmente para toda a população amazonense e principalmente para a Defesa Civil, que pode se preparar aí com 2 meses e meio de antecedência, caso ocorra uma cheia grande ou uma cheia muito acima da média. O alerta de cheia deste ano vai ser divulgado no dia 31 de março pelo CPRM. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. No município de Barcelos, o tempo fica nublado a encoberto com muita chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Fonte Boa, a previsão é de tempo nublado, mínima de 25 e a máxima de 29 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto a nublado. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. E agora o esporte. Neste domingo, o Iranduba da Amazônia bateu o São Francisco da Bahia por 2-1 de virada lá no estádio da Colina. O jogo de domingo no estádio da Colina foi a estreia do Iranduba em casa. Foi debaixo de muita água, mas a chuva que parecia atrapalhar o Hulk da Amazônia, na verdade favoreceu. Em um jogo em que a superioridade técnica prevaleceu em todos os momentos. Foi um jogo que a gente trabalhou bem, eu acho que a gente teve um bom toque de bola. Infelizmente as finalizações não saíram tão boas quanto a gente queria. O São Francisco tentou e conseguiu marcar o primeiro do jogo. Depois o Hulk da Amazônia também foi para cima e empatou o placar. A virada do time amazonense veio logo depois. O Iranduba venceu por 2-1, mas poderia ter saído de campo com uma goleada diante do São Francisco da Bahia, que amarga agora a segunda derrota no Brasileirão. Nós temos uma carência, que você deu para perceber aí, efetivamente, de algumas jogadoras que não conseguiram ficar regularizadas. Isso interferiu diretamente no nosso rendimento. Com a vitória, o Iranduba chega a 6 pontos na tabela e com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Iranduba no Brasileirão é no próximo domingo, diante do Audax, na cidade de Osasco, no interior de São Paulo. Mas eu acho que o importante hoje foi a vitória, os 3 pontos e os pontos negativos que a gente identificou isso. Hoje a gente já vai trabalhar isso para a gente não cometer mais esses erros. E neste fim de semana também teve jogos pelo Campeonato Amazonense e pela Copa Verde no masculino. O Fast Clube foi até Macapá e perdeu para o Santos do Amapá por 4-1 e está eliminado da competição nacional. No Campeonato Amazonense, todos os jogos que completaram a rodada foram no sábado e o resultado dos jogos ficou assim. O Rio Negro enfrentou o São Raimundo no estádio da Colina e venceu a partida por 2-0. Leonardo e Charles fizeram os gols da vitória do Galo da Praça da Saudade. Em Manacapuru, o Princesa dos Solimões venceu o Holanda por 1-0 com o gol de pênalti marcado por Michel Parintins. E no Carlos Amit, o Nacional venceu o Manaus Futebol Clube por 2-1.
Gols de Binho para o Manaus e Jefferson Araújo e Alexandro para o Nacional. E depois da repercussão negativa da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que desmascarou um esquema criminoso de adulteração de alimentos em pelo menos 3 frigoríficos do país, a Vigilância Sanitária de Manaus resolveu intensificar as fiscalizações. O resultado é que, na tarde de hoje, os fiscais encontraram carnes mal condicionadas em um supermercado e muito material foi recolhido para análise. Presuntos, queijos e outros embutidos como calabresa e salsicha foram fiscalizados, mas o alvo mesmo eram as carnes bovinas vendidas a vácuo. De cara, os fiscais identificaram alimentos suspeitos de adulteração. As peças foram recolhidas e devem passar por análise para saber se estão contaminadas. São avaliados pelos fiscais da Vigilância Sanitária rótulos, qualidade e textura da carne e principalmente a origem do produto. Produtos violados e até mal armazenados são retirados da prateleira. Foi o que aconteceu neste supermercado na zona norte de Manaus. Aqui foram encontrados produtos violados, mal armazenados e com ausência de data de validade. Um lote inteiro de salsicha foi retirado de circulação. Os embutidos eram de uma marca investigada na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Caso tenha algum tipo de alteração, é um procedimento nosso da Vigilância Sanitária realizar a coleta desse material e encaminhar para o nosso laboratório para averiguar se existe algum tipo de micro-organismo presente. O supermercado foi autuado e só deve ser multado caso seja comprovado que os produtos estavam impróprios para o consumo. O laudo final deve sair em 7 dias. Só que a gente trabalha com produtos de terceiros aqui. Nós somos um comércio, a gente compra e vende mercadoria, né? Temos produtos aqui da Friboi, que é o que está muito hoje na mídia, né? Temos. A gente vai aguardar o reporte da Anvisa, tá bom? Nunca mais comprei. Comprei uma vez uma vaca que estava fedendo. Tem supermercado que eu não pego 1 quilo de picadinho. Como já aconteceu de eu pegar e passar no caixa e devolve, que eu não quero. Só de olhar a cara. Outros supermercados e frigoríficos de Manaus devem ser vistoriados pela Vigilância Sanitária ainda esta semana. Unidades de urgência e emergência e maternidades da Rede Pública Estadual de Saúde de Manaus estão recebendo equipamentos para acelerar o atendimento à população. Ultrassonografia, aparelho de anestesia, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares. Esses são os equipamentos destinados a unidades de urgência e emergência e maternidades da Rede Estadual de Saúde de Manaus. Os equipamentos devem acelerar a fila de espera por exames e cirurgias de média e alta complexibilidade. Cada equipamento que vai chegar na unidade de vocês, ele está sendo entregue com muito carinho, porque nós sabemos a necessidade de cada um. O SECOM recebeu tomógrafo, o Adriano Jorge recebeu tomógrafo, a maternidade Balbina gerador, então, o Francisca Mendes está chegando a hemodinâmica. Os novos materiais foram adquiridos dentro do pacote de investimentos do Fundo de Promoção Social, que injetou recursos da ordem de 21 milhões de reais. A grande verdade é que faz parte de um grande programa do nosso governo de revitalizar a saúde, introduzindo equipamento de última geração para facilitar o profissional lá no seu dia a dia. Outros materiais e equipamentos devem ser entregues para o interior do estado ainda esta semana. 31 jovens de uma escola de dança de Manaus foram escolhidos para representar o Brasil em uma apresentação no maior parque temático do mundo, em Orlando, nos Estados Unidos. Talento é o que não falta para esses bailarinos. Esse grupo foi selecionado para se apresentar em um dos maiores palcos do mundo. A proposta surgiu de surpresa. Teve uma olheira que gostou muito do nosso trabalho, né? Que é a nossa diretora que está nos levando. E ela perguntou se a gente tinha interesse em dançar na Disney, né? Eu nem sabia que isso existia, mas claro que disse que sim. E aí ela recolheu um material nosso e mandou para uma seleção. E depois de um tempo, depois de um mês mais ou menos, chegou uma carta convite para a escola, nos convidando para participar de uma apresentação lá.
Esses 31 bailarinos embarcam no dia 5 de abril para Orlando, na Disney, apresentar técnicas de dança e representar o Brasil com danças regionais. A gente queria mostrar uma coisa muito a cara do nosso país, né? Então a gente procurou ver algo bem diversificado, em vários estilos, levando tanto músicas nacionais, onde a gente está trabalhando jazz, o hip hop, e também o boi bumbá, levando um pouco da parte da toada, o samba, né, para mostrar o samba no pé. A Ana Beatriz vai viajar para o exterior pela primeira vez. Ir para fora do país e ainda fazer o que mais gosta é uma realização para ela. É muito incrível, porque eu acho que nenhum de nós jamais sonhou com uma coisa tão espetacular desse jeito. Por exemplo, eu vou viajar pela primeira vez e eu nunca imaginei. Só de ir para a Disney já é maravilhoso. O grupo irá se apresentar no dia 10 de abril. Enquanto o dia não chega, os treinos serão intensos para fazer bonito no dia. Boa viagem para eles. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Boa noite.